lá. A semana passada eu abri esse tema, falando sobre a perseverança da fé. E trazendo como nossa meta, como nosso alvo, podemos dizer assim, essa questão de entendermos, não é, que a nossa perseverança não é uma força que nos impulsiona a andar desesperado, não. É uma manifestação do poder que nos impulsiona a permanecer, para permanecer, e não para andar desesperado. A palavra perseverança, ela pode dar uma ideia, se nós não estivermos firmados no conhecimento, porque o conhecimento digamos assim, quando você compreende qual é a ideia de Deus a respeito das coisas, você fica até alarmado, porque a nossa filosofia de vida a respeito de determinados assuntos que a gente elabora, estamos sempre procurando uma profundidade para falar das coisas. Cara, eu quero algo mais profundo, mas sabe o que é legal em Deus ou na Bíblia? Que quanto mais você cava, mais simples fica. Quanto mais você estuda, quanto mais você lê, mais simples fica. Quando você vê uma pessoa filosofando demais para falar coisas da Bíblia, é porque ela não está estudando, não está mantendo um relacionamento com Deus. Porque a fé é simples. Jesus disse, crê somente. Não é? E às vezes a gente pega algumas coisas para abrir e estamos desenvolvendo um vício aí, né? A gente estuda sempre junto, aí, eu e os meninos, e a gente estamos desenvolvendo um vício de ficar buscando sempre no original o significado das coisas para nos ajudar. E tem sido uma bênção, isso já faz um tempo, né, que a gente está fazendo. E tem sido uma bênção para a gente, porque a gente vai simplificando. Daqui a pouco a gente está aí fazendo um grego, um hebraico, né? Olha, isso aí, que vibra junto, porque para a gente ir cada vez mais simplificando, gente, é para nós entendermos essas coisas. Então, quando a gente vem falando de perseverança, porque lá em Hebreus, capítulo 12, o verso 2, diz assim, olha, o verso 1, né? Visto que temos tão grande nuvem de testemunhas a rodear-nos, o capítulo 12, ele dá continuidade aos assuntos do capítulo 11. O capítulo 11 fala dos homens de fé, daquela plataforma gigantesca de homens que viveram pela fé, começando lá atrás, lá em Enoque, Abraão, Enoque e Noé, e vai até chegar ao final dos profetas. Ele vem falando de uma galeria de pessoas que viveram pela fé, que desafiaram gigantes, que não amaram a própria vida e tal, e diz assim, mas eles não foram aperfeiçoados sem nós, sem esse momento da igreja, esse momento que nós estamos vivendo, porque tudo que foi falado para eles apontava para esse tempo que nós estamos vivendo. Presta atenção, gente. O evangelho que foi falado para Abraão, o evangelho que foi apresentado para Moisés, todos esses homens ouviram. De uma certa forma, eles ouviram o evangelho. Aquilo que foi falado para Abraão, aquilo que foi falado para Moisés, aquilo que foi falado para os patriarcas, aquilo que foi... A Bíblia diz que Deus achou graça em Noé. Noé significa descanso. Deus achou graça no descanso e elaborou uma arca, o sacrifício de Deus para cobrir a vergonha de Adão, sacrificando aquele animal, a profecia, a palavra profética para Eva, que a tua semente pisará na cabeça da semente dela, da serpente, a semente da mulher pisaria. Tudo fala do evangelho, tudo um apontamento para esse tempo que nós estamos vivendo. É por isso que, se nós considerarmos a mensagem do evangelho como apenas uma filosofia, nós compararíamos Deus a Platão, a Sócrates, a meros homens. Deus vem traçando todo um projeto, um plano. Eu falo o que nós temos visível e escrito, porque a Bíblia diz que Jesus foi entregue por nós antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que nós fomos elegidos nele, escolhidos nele, antes da fundação do mundo.
Então, se eu não captar isso, se nós não tomarmos isso como tendo por trás, dentro disso, uma vida que realmente nos impulsiona para cima, porque essa é a estrutura da fé, quando eu falo de perseverança da fé, essa é a estrutura da fé. A palavra fé, a fé é o firme fundamento. Fé é o rupostasis. O que é rupostasis? É a base de uma coluna. É a fundação de uma coluna. Quando alguém ia construir uma casa, o engenheiro chegava e falava para o mestre de obra, o rupostasis vai ter tantos metros de largura, tantos de profundidade, tantos tantos metros quadrados e tantos de profundidade. O rupostasis é o baldrame, é a parte que sustenta a casa, é o que empurra para cima para ela não afundar. Então, se eu não crer que esse rupostasis é esse poder de Deus que não deixa você afundar, que te põe para cima, eu não vou receber o Evangelho, porque a gente está carregado de história, gente, de historinha, de filosofia, de coisas. Então, perseverança não é impulsionamento para dizer, vai. Não, gente, é uma verdade que faz você permanecer. A nossa guerra hoje não é descansar. A nossa guerra hoje, a nossa guerra hoje não é ir, a nossa guerra hoje é descansar. A briga do ser humano hoje não é para ser impulsionado para ir. Você tem um monte de coisa que te impulsiona aí. Você tem filhos chorando no ouvido cedinho, quero leite. Para os homens, tem as esposas de manhã dizendo, amor, acabaram as coisas, as contas estão aí para pagar. Para as mulheres, tem os maridos dizendo, amor, você não vai me ajudar não? A vida está difícil. Para os filhos, tem os pais na cabeça e diz, olha, se você não se esforçar para estudar, você vai ser igual aqueles lá. Quer dizer, para fazer você avançar, tem um monte de coisa aí. Mas para fazer você descansar, para dizer descansa, você só tem o poder de Deus, porque diz assim, descansa em mim. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei o quê? Descanso, gente. Alívio, a palavra alívio lá do grego, descanso. Vos darei paz, tranquilidade. Você que está desesperado, correndo. Então, a perseverança da fé não é para você sair correndo, não, é para você descansar, para você ter no teu... O que é que você está fazendo? Pastor, estou lavando louça. Eu vou pegar a coisa mais simples, né? Simples, desculpa, mulheres que lavam louça, né? Pessoal que está em casa, é simples, mas eu falo simples porque eu também faço, gente. É simples assim, a coisa corriqueira que todos os dias se faz, né? E você imagine você lavando louça sem descanso. Todo dia eu faço isso, parece que não acaba a louça. Todo dia eu faço isso, parece que, meu Deus, mais louça. Vocês não param. Filho, essa é uma coisa do inferno. Sabe o que é interessante? Que todos nós passaremos toda a nossa vida lavando louça, exceto se nos tornarmos seres humanos da caverna. Que vamos comer na folha de Itaioba. Você entendeu? Então, o que é que a Bíblia traz? A Bíblia traz a realidade da nossa existência para uma forma inteligente de pensar, e a fé, ela é inteligente. Ela é inteligente. Eu estava conversando com a minha esposa ontem, ou eu ia falar hoje, e ontem misturei hoje. Hoje é uma forma, é o mandarim, né? Do meio do dia. Estava comentando com ela. Nós tomamos a vacina na quinta-feira? Na quinta-feira. Fomos vacinar na quinta-feira. E falaram que tem aquele sequelas, né? E realmente veio umas dores no corpo. Fiquei com bastante dores no corpo, dores nas juntas, assim e tal. E a Cláudia também ficou bastante. Aí ela falou, mozinho, mas você não está sentindo dores no corpo? Eu falei, estou. Mas não está demais. Eu disse, também para mim está bastante forte. Mas o que fazer? Eu disse, presta atenção, gato, pensa inteligente. A gente já sabe que isso acontece. A gente já sabe que não é doença, é uma reação.
Eu disse, eu posso receber como uma doença e ficar jogado de perna para cima, ou eu posso compreender o processo e simplesmente descansar em Deus. Acabou. Mas não sentiu a mesma dor, é diferente. É diferente. Aí você vai entender que se você compreender o processo, você já pensou se uma pessoa, todas as vezes que for lavar a louça, ela se estressar? Você imagine que o sistema nervoso, se fosse aquela bexiguinha que amarra dinheiro, se você começar a esticar ela demais, ela vai rachando, chega uma hora que ela explode. A mesma coisa, você vai encontrar pessoas morrendo porque não estão usufruindo do poder que o Evangelho traz. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Você sabe que uma das grandes, gloriosas manifestações da verdade é você ter adquirido a mente de Cristo, para capacitar, conhecer os processos. Você enxerga o fim no começo. É tanto que a Bíblia diz assim, é melhor o fim das coisas do que o começo das coisas. Para quem? Para quem crê. Porque para quem não crê, fim, começo e meio, tudo é a mesma porcaria. Quando você entende, quando você para pensar. Então, a Bíblia fala que aquele que se apressa com seus pés peca, aquele apressado, aquele que se apressa com seus pés, aquela pessoa que fala sem pensar, que fala precipitadamente, vai pecar, vai falhar. Por quê? Porque ela vai errar o alvo, porque ela não vai permitir que o Espírito atue através dela. Então, quando nós falamos de perseverança da fé, nós falamos, primeiro que a palavra perseverança, que é uma firmeza inabalável, fala de firmeza inabalável, de permanecer. Opa, Jesus disse que eu sou livre, Jesus disse que eu sou... Presta atenção, Deus fala bem de mim, porque a palavra abençoar é falar bem a respeito em qualquer lugar. Presta atenção, Deus abençoou Abraão, Abraão recebeu o que Deus disse, eu te abençoarei. E Abraão sai agora como alguém que é abençoado. O que é ser abençoado? Aí, primeiro, é preciso você entender que você é abençoado por Deus, você precisa primeiro entender quem é Deus. Deus tem poder sobre a determinada empresa, sim ou não? Sobre todas as grandes e as pequenas? Deus tem poder sobre toda a terra? Deus tem poder sobre o mar? Deus tem poder sobre o ar? Deus tem poder sobre a morte? Sim ou não? Então, espera aí. Se Deus falou bem de você, em todas essas esferas, ou seja, se ele disse, eu te abençoo e você sai com isso, e Deus tem poder sobre todas as áreas, sobre todas essas esferas, isso significa que onde você chegar, a bênção de Deus, o falar bem de Deus está com você. E tudo tem que se sujeitar ao falar bem de Deus, sim ou não? Porque se eu falar bem, vamos falar agora do pastor Dailton. Pastor, eu tenho poder sobre a minha casa. Eu tenho poder sobre este prédio, sobre aqui agora, esse ambiente, porque nós pagamos aluguel. Enquanto eu tiver um contrato aqui, eu sou o proprietário, podemos dizer assim. Eu sou a autoridade que diz quem entra, quem sai. Certo? Então, se eu falar bem de alguém, e algumas pessoas me consideram, me respeitam, como pastor. Então, se eu falar bem de alguém, se eu abençoar alguém, essa bênção que eu liberei para essa pessoa, falar bem dessa pessoa, vai funcionar nos departamentos onde eu tenho autoridade. A pessoa chegou na minha casa e falou, pastor Dailton falou que eu posso fazer isso. Falou? À vontade. Olha, o pastor Dailton falou na igreja que eu... Falou bem. Então, quando você entende que Deus tem poder em todas as esferas, Ele é o Criador disso tudo, e Ele te abençoou. Deus não te abençoou apenas para viver uma vida financeira bem, ou apenas para viver um casamento bem, ou apenas para ter saúde, em cada esfera da sua vida. A Bíblia diz que Abraão saiu, e por todo lugar que ele passava, ele vivia a bênção. Gente, o cara entrou dentro do Egito, mentiu, dizendo que a esposa dele era irmã. Embora ela fosse meia-irmã, de fato, mas a ideia dele não foi falar, é minha meia-irmã. Ele mentiu, ela é minha irmã, porque ele teve medo de morrer. Ainda assim, depois de desenrolar da situação, depois da mentira descoberta,
O faraó ainda diz assim, enriquece esse cara para que ele saia daqui de mãos cheias, porque ele é um cara que Deus falou bem dele. Aí você vai ler em Efésios, a Bíblia diz assim, Deus já fale comigo assim, Deus já me abençoou com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Gente, não é com toda sorte de bênção no Brasil. Não é com toda sorte de bênção, sei lá, na Índia, pastor. Eu só prospero se eu for para a Índia. Pastor, quando eu chego lá na Índia, onde eu tocar, sai água. Por quê? Não. Nos lugares celestiais em Cristo, lá em cima. Porque de lá de cima, todo o comando funciona para baixo. Tudo de baixo está debaixo desse comando. Então, ele já te abençoou. Você só precisa ter essa... Agora, permaneça nessa bênção. Permaneça. Eu peguei alguns pontos, eu vou passar rapidinho aqui, alguns pontos importantes da perseverança. Eu peguei, na verdade, só falo de 2 aqui, tem vários, mas eu peguei só 2 aqui, tipo assim, peguei 2 radicais, né? Para não ficarmos muito tempo nisso. Conheça os seus limites, tantos que favorecem a sua fé, quanto os que te atrasam. A importância de nós entendermos isso. Porque, gente, a grande realidade é que um ensino, ele só alcança o coração de quem quer aprender. Uma direção só funciona para quem está perdido. Você já prestou atenção? Não sei se algum de vocês já fez isso, mas eu já fiz algumas vezes, tipo assim, colocar no GPS um caminho que eu já sei, e o bichinho fica ali falando feito... Ou então coloco no GPS um caminho que eu não estou disposto, ele me dá um caminho que eu não estou disposto a seguir. Então ele fala, entre à esquerda, aí eu entro à direita. Só funciona, então eu preciso conhecer os meus limites, tanto os que me favorecem, quanto os que me desfavorecem. Os que me favorecem, eu coloco em prática. Os que não favorecem a minha fé, que vão me atrasar, eu exponho a Deus, porque o que eu disse, o Evangelho vai confrontar aquilo que me desfavorece, porque o próprio Jesus diz assim, eu chamei vocês para que vocês deem fruto e deem com perseverança. Olha que bênção. Então, aqueles que não me favorecem, ele vai trabalhar, mas eu preciso conhecer isso, os que não estão me favorecendo. Porque Jesus não veio para quem está cheio. Ele veio para quem está vazio. Aliás, foi um dos assuntos que nós falamos ontem aqui. Não é? Ele não enche taça cheia. Não tem como encher, na verdade, né? Se a taça já está cheia. As atitudes erradas de caráter, maus hábitos, são os maiores obstáculos entre o que Deus te deu e o que você já recebeu. Entre o que, pastor, olha, a salvação é pela graça, eu vou para o céu. Pode ir para o céu de várias formas. Digamos de várias formas, só tem um caminho, mas pode ir de várias formas. A pessoa pode ir para o céu destruído aqui, uma vida desgraçada, e um dia eu estava, na verdade, graças a Deus não foi uma ministração minha, mas a pessoa viu uma ministração de uma outra pessoa e começou a discutir, falar, não, o senhor é daquela igreja que só fala de prosperidade? Eu falei, cara, eu não falo só de prosperidade, mas a base, a plataforma é prosperidade da minha igreja. Aí eu falei, por quê? Deus é um Deus próspero. Ele falou, não é falando mal das igrejas, não, mas a pessoa só fala de prosperidade. E Jesus fala lá do Lucas 16, a pessoa tinha até os capítulos, Lucas 16, que fala sobre o rico e o mendigo, que o rico foi para o inferno, e o mendigo foi quem foi para o céu. Eu disse, cara, o evangelho está aí para quem quiser ouvir. Então, como você crê, o teu nível de crença vai ser o teu nível de estilo de vida. Se você crê que o evangelho, que Jesus levou as suas doenças, você vai ser curado. Se você não crê, você vai viver doente. E, no entanto, pode ir para o céu. Se você crê que o evangelho, Paulo diz assim, olha só, Paulo usa 2 capítulos da Bíblia para falar sobre a questão financeira. Nos 2 capítulos,
1 Coríntios, ou 2 Coríntios, capítulo 8, capítulo 9, você vai ler lá, fala sobre questões financeiras. Ele começa no princípio de Jesus, não é? Que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, porque ele começa falando sobre a ação da igreja para favorecer um povo que está necessitado num determinado lugar. E ele completa dizendo: Deus dá semente a quem semeia e aumenta a sementeira para que você tenha sempre, de tal forma que por meio da sua vida, pessoas tributem glórias a Deus. Ele diz, olha, aquele que muito semeia, aquele que muito colhe. Já vi um monte de gente tentar mudar o contexto, não dá para mudar. No meio de 2 capítulos, onde fala sobre questões financeiras, você tentar criar um contexto espiritualizar, digamos assim, nesse sentido, uma coisa que ela já é espiritual na sua essência, porque Deus, a palavra sozo fala sobre preservação. Cuidado de você para chegar lá. Então, que ele começa, cria princípios corretos. A Bíblia diz, no Salmo 35, 27, se não me falha a memória, glorifique a Deus vocês. 35, 27, alguém está ali. Põe ali para mim, tem alguém aí atrás? Não? Põe ali, Henrique, por gentileza. É 35, 27, eu acho. Se eu não errei. Isso, está certo? Eita! Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se comprais em quê? Na prosperidade do seu servo. Oh, gente. Paulo não disse que o dinheiro é a raiz de algum mal. Ele disse que o amor é ele. Ele disse, pessoas que pisam na cabeça das outras, pessoas que humilham as outras, pessoas que dão a vida para ter dinheiro, pessoas que nunca se fartam. Ele disse, isso destrói o homem. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, quando a Bíblia fala gasta 2 capítulos falando disso. Isaías 53 é um capítulo inteiro, e depois Jesus usa cada manifestação dele, ou cada momento da presença dele, em 3 anos e meio de ministério, curando pessoas, falando de saúde. Em cada, digamos assim, cada livro, a Bíblia vem falando sobre construção de famílias, posicionamento de família, o que é uma família que funciona. Então, o evangelho ele é completo, o que eu preciso é permanecer, porque ele vai trabalhar em meu coração, ele vai mudar a minha vida, vai me desafiar, trazer as coisas para o lugar, e você vai viver, vai conseguir viver plenamente. Então, quando nós falamos sobre atitudes erradas de caráter, de maus hábitos, são os maiores obstáculos entre o que Deus nos deu e o que a gente já recebeu. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. Mas eu tenho que entrar debaixo disso. E a minha fé, a fé, ela funciona por meio dessa prática da verdade. Eu creio, eu recebo e vou fluindo nisso, cara. Vou abençoar pessoas, vou ser uma bênção, vou falar bem das pessoas. Eu não posso esperar que a minha fé, olha só, a fé funcione para o salário que eu recebo, quando ela não funciona, quando eu não utilizo ela para abençoar a fonte. Eu amaldiçoo a empresa, amaldiçoo o governo, amaldiçoo tudo, e aí o salário que eu recebo, esse é meu dinheirinho abençoado. Não vai, cara. Não vai, pelo amor de Deus. Não dá para colher laranjas de limoeiro. Não é? Se tornou azedo, a árvore, naturalmente, ela vai produzir frutos azedos. Desembaraçando-nos, Hebreus 12, 2, parte B, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tem nas mentes nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Essa palavra, corramos com perseverança, é uma caminhada contínua. Ele fala aqui que é viver a vida em direção a Cristo, aí a palavra perseverança é sem nos desviar, uma firmeza inabalável. Lá na frente vocês vão ter aí
não é questão de perseverança. Para quem estabeleceu metas e pretende chegar longe, se livrar dos fardos é um bom conselho. Essa palavra aqui, ó, está até peso ali, ó, desembaraçando de todo o peso e do pecado. Está até peso ali, porque a palavra original mesmo é peso. É como se fosse um saco de massa sobre os ombros. Como se fosse, sabe o corcunda de Notre Dame, aquela coisa incorporada ao corpo dele que o impede de olhar para frente e para o alto, sempre curvado. Ele diz, tire isso das suas costas. Tire isso de sobre você. Olha o que a Bíblia diz lá em Isaías, capítulo 10, o verso... Henrique está ali ainda? Isso, põe aí, Henrique, 10, 17 de Isaías, eu acho que é 10, 17. Negócio que vem no meu coração, gente, eu preciso colocar, compartilhar com vocês, senão eu fico estribuchando aqui. Não é 10, 17, não. E será que naquele dia todo o peso será tirado do ombro? Onde é que está, Henrique? Me ajuda aí. E o jugo do seu pescoço. Isaías... Estava por aí. Deixa eu achar para vocês, gente. Só para vocês captarem aí o que o Espírito... 27. Eu só errei por errei por um. Porque se colocar mais um no 1 ali, dá 2. E acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro. Você entendeu o que ele está falando lá em Hebreus? Se livra do peso, porque você tem a unção, o Espírito Santo. O peso será tirado do teu ombro e o jugo será removido do teu pescoço, e será despedaçado por causa da gordura. Não entendi? Você que tinha falado. Por causa da gordura, ou a palavra gordura, em algumas traduções, está unção, e essa palavra unção é o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Pastor, eu não estou conseguindo me desembaraçar. Eu digo para você, pode. Eu digo para você pode se livrar de todo embaraço. Primeiro, se é uma condenação, eu digo para você que Jesus foi condenado em teu lugar e se tornou maldito por você. Se é uma acusação, uma culpa, ele foi culpado por você. Você se posiciona agora e deixa ele agora te direcionar, porque é uma promessa. Acontecerá quando? Naquele dia. Fale comigo, é hoje. Cara, é hoje. É hoje que as cadeias quebram. Pastor, mas eu fiz um negócio errado, aí me enfiei num buraco errado, e não gosto desse negócio de enfiar no buraco errado, não é legal. Me enfiei num problema, numa crise, numa coisa que não deveria, e fui eu que errei, pastor. E, cara, é legal você saber disso, ter consciência de que foi você que errou, porque é a partir de uma consciência, lembra do que eu falei, conheça os teus limites, de uma consciência de que eu preciso da ajuda de Deus, que eu tenho a ajuda dele. Se eu tenho uma consciência de que eu preciso da ajuda de Deus, então eu já sei o que tem que fazer, não é? Vamos lá de novo. 2 Pedro 1,5-7 diz assim, por isso mesmo, vocês reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa fé à virtude. Essa palavra associar, gente, eu gostei muito, porque essa palavra associar turbine a tua fé com virtude. Associar é como se você aplicasse aquela coisa que os caras usam para academia, como é que chama? Um anabolizante. É isso aí, Everton, aquilo lá mesmo. Essa palavra associar é turbinar, é aplicar um anabolizante na tua fé. Com virtude. E com a virtude, o conhecimento. Essa palavra conhecimento também, gente, que não é um conhecimento intelectual, não é uma questão de memória, memorizei, é um relacionamento. Por quê? Não dá para a virtude que é a questão do caráter, não o caráter humano, natural, mas o caráter de Cristo, a manifestação de Cristo, as virtudes, porque o fruto do Espírito é amor, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, temperança e alegria, paz. Ele diz, quanto a essas coisas não há lei, são características do caráter de Deus manifestado em nós. Ele diz assim, com a virtude, o conhecimento, o relacionamento, que eu preciso de relacionamento com Ele, é conhecimento por meio de um relacionamento, né?
E com o conhecimento, o equilíbrio, claro que essas coisas vão começar a fluir, né? E com o equilíbrio, que é o domínio próprio, a temperança, vem a perseverança, o posicionamento, não saia, não arrede o seu pé. Com a perseverança, a prática de uma vida cristã, num relacionamento com Deus, ou seja, transformação, que a piedade é a contemplação, o cuidado, o zelo, a honra às coisas santas, a piedade, e com a piedade, o amor fraternal, e com o amor fraternal, o ágape. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Ele está dizendo, elas impedirão que, enquanto vocês caminham no conhecimento dele, vocês não produzam nada. Elas impedirão. O oposto disso, toda frase tem sua paráfrase, elas farão com que, se essas coisas estiverem acontecendo na vida de vocês e crescendo, enquanto vocês caminham em direção a Deus, vocês vão frutificar sem parar. Sem parar. As coisas acontecerão. As coisas acontecerão. Sabe aquela expectativa? Gente, porque às vezes a pessoa pensa assim, pastor, prosperidade é ter coisas. Gente, a grande realidade, ter coisas. Esses dias, eu já falei aqui umas 3 vezes que é uma fatia da pizza, mas eu quero aumentar a pizza para aumentar o número de fatias. Né? Vocês já viram a pizza de 12 pedaços? É uma gigante. Eu vi porque eu já caí na gaiola dessa pizza. Eu viajei com a Cláudia para Vitória, no Espírito Santo, e nos propuseram comprar 2 pizzas de 12 pedaços, e eu não perguntei o preço. E foi o primeiro dia que nós chegamos lá. Quase a gente volta no dia seguinte por causa dessas pizzas. Cara, que dói. Né? A bicha é uma gigante. É 3 vezes o preço da pizza daqui. Então, bens materiais, ter dinheiro ou qualquer coisa, isso é apenas uma fatia da pizza. Porque prosperidade, a palavra prosperidade é a ideia de prosperidade na Bíblia. Você não vai encontrar a palavra prosperidade na Bíblia. Porque prosperidade é um conceito, é ir bem, é funcionar. É funcionar. O que o Cláudio faz, né? O que a Dani faz, o que o Guilherme faz, o que a Bruna faz, o que o Jackson faz, funciona. Eles funcionam no que faz, e funcionam bem. Então, prosperidade é ir bem, é funcionar bem, é ir em avanço, ir em crescimento. Provérbios 4:18, porque a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada dia mais. Isso é prosperidade. Porque você pode conhecer alguém aí que acertou na loto, que recebeu uma herança, e a pessoa não funciona com aquilo. Qual é o resultado? Perda, destruição, autodestruição, autoflagelo. Se torna um fardo para ela. Ela não sabe administrar a própria vida, não sabe administrar o que possui, e, consequentemente, não vai administrar nada, nem a família, nem os amigos. E ela vai afundar, sem furo no casco. Então, prosperidade é funcionar, é ir bem, ir em avanço. Agora você pegou, pastor, arrumei um emprego, vou vender capim seco em pleno tempo de incêndio. Cara, você tem a bênção de Deus. Você vai conseguir vender o capim, receber à vista para entregar depois de 15 dias. Cara, em tempo de incêndio, pensa, a pessoa te pagar à vista, você vai entregar o capim seco? Vou. E o fogo está vindo. Você vai conseguir? Vou. Está aqui. Já sabe que você vai ter que se virar nos 30 para conseguir livrar o capim do fogo, né? Mas Deus te abençoou para funcionar. Diga amém por isso, por favor. Não é?
Guarde isso aí, olha, fracasso, isolamento, autocomiseração, incapacidade por consequência de abandono, derrotas por causa de rejeições, insucessos por causa da genética, da origem, da geografia, e etc, etc. O que caber aí, o que cabe no teu pacote de desgraças da vida, não está no pacote de Deus para você. Não existe. É por isso que ele não usou o meu espírito velho. A Bíblia diz que nós nascemos de novo para vivermos em novidade de vida. Aí Paulo diz em Romanos 4, acho que é 6, ele diz assim, se vocês morreram com Cristo e foram batizados com Ele, andem agora em novidade de vida. Aleluia! Novidade de vida. Agora, você pode agora perdoar. Você pode agora amar. Pastor, eu tinha uma dificuldade de perdoar danada. A pessoa falava, perdoa, e eu não consigo. Agora você pode, está perdoado, vai, segue viagem. Agora você pode amar. O cara matou 500 pessoas, atropelou 7 velhinhas andando de bengala na rua, tocou fogo no orfanato. Cara, você vai morrer porque a lei condena isso à morte. Mas conheça Jesus primeiro, se arrependa, reconheça Ele, para você não ir para o inferno. É uma postura diferente. Agora, quando você vê um monte de crente dizendo, por que não toca fogo? Porque o Covid, eu vi crente falando isso, porque o Covid não ataca lá na cadeia? Na Cracolândia. É verdade, gente. Caramba, só morre pai de família. Olha quantos caras na Cracolândia lá que estão vivos, não pega Covid. Eu nunca vi enterro de anão. Gente. Vocês já viram enterro de anão? Eu nunca vi, de verdade. Sempre que eu falo de coisas absurdas, eu lembro disso. Cara, eu nunca vi. Isso não faz parte do seu pacote. Jeremias 32, 40, Deus fala sobre a nova aliança. Hoje, o que nós estamos vivendo. Farei com eles uma aliança permanente. Essa é a aliança permanente, gente, que nunca mais vai mudar. Porque o testador morreu e ressuscitou, e como sumo sacerdote entrou de uma vez para sempre, não pode mais morrer. A morte não tem mais incidência sobre ele, portanto, não se troca mais, para sempre. Jamais, nesta aliança, está lá escrito que eu me comprometo com eles de jamais deixar de fazer o bem para eles. Olha que bênção. Meu Deus. E farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Terei alegria em lhes fazer o bem, e os plantarei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Sim, é isso que eu farei, diz o Senhor dos Exércitos. Diga aleluia. Gente, vocês são amados demais. Às vezes eu fico com vontade de dar umas pauladas daqui, mas aí eu penso em Deus. Eu disse, cara, é verdade. Às vezes você senta, quer dar umas cacetadas nos crentes que, meu Deus. Mas os caras estão ali falando, me ajuda, me ensina. Então significa que tem alguma coisa de Deus ali para funcionar, né? Descubra a nova criatura que você botou, que Deus botou aí dentro de você. Descubra ela, deixa ela fluir. Existe um novo homem aí, que você é uma nova criatura, não é? E dobra essa casca que está por fora aí, tentando te dobrar as coisas ruins desse mundo, aos fracassos. Tem um EP aí no teu ventre, extra power, né? Não é um extraterrestre, embora também tenha um extraterrestre, você não é desse mundo, mas tem um extra power aí dentro, doidinho para sair para fora e andar em vitória. Conheça a vontade de Deus, é um outro ponto que é importante. Lá primeiro conheça as tuas necessidades, as tuas fraquezas e as tuas aptidões. Aqui conheça a vontade de Deus. Compreenda a diferença entre a vontade de Deus para a igreja e a vontade de Deus para o resto da humanidade. Gente, esse paradigma aí é uma coisa que a gente
que a gente vive o tempo inteiro, enfrentando dentro da igreja. As pessoas nasceram de novo, são novas criaturas, mas elas não conseguem sair do mundo. Você sabe que receber a nova mentalidade. Você sabe que o povo saiu de dentro do Egito, olha só, é muito legal, nós temos esse parâmetro muito que está bem delimitado. O povo sai dentro do Egito e nós temos uma diferença bem grande entre o povo e Moisés. Por quê? Você encontra Moisés enfrentando os maiores desafios no deserto. Os maiores desafios ele enfrenta no deserto, que é conduzir o povo batendo contra ele, se levantando contra ele. Você não vê uma única reclamação de Moisés com relação ao desejo de voltar para o Egito. Sabe quem foi Moisés no Egito? O filho da filha de Faraó, o neto de Faraó. Um candidato a ser o Deus da época da terra, podemos dizer assim. O cara foi criado nas melhores escolas, o cara tinha tudo o que precisava, riqueza à disposição dele. Mas não vê um único desejo de Moisés voltar para fora, para trás. Aí o povo sai de dentro do Egito, aquela multidão, 40 anos tentando voltar para trás, reclamando. Saiu dentro do Egito, mas a cabeça não saiu dentro do Egito. O resultado, por que Moisés não pensou em voltar para trás? Porque Moisés, antes de sair do Egito, teve um encontro real com Deus. Ele teve um encontro real com Deus. É tanto que ele sai de dentro do Egito e leva o povo para o lugar onde ele se encontrou com Deus. Moisés se encontrou com Deus em Horebe, no Sinai, e ele leva o povo lá para o Sinai, para ver se o povo se encontrava com Deus lá no Sinai também. Para aliviar a carga dele. Mas o povo não quis nem saber. Quando Deus se apresentou para o povo, não queremos falar com o Senhor, não, manda e a gente faz. Quer dizer, foram 40 anos de o povo, Deus querendo mudar a forma deles pensarem. Já são meu povo, mas não conseguem pensar como meu povo. A renovação da mente, gente, é uma forma. Paulo diz em Romanos 12:2, rogo-vos pela compaixão de Deus, que não tomem a forma desse mundo, mas renovai-vos, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele diz, renove a mente, vocês não são mais deste mundo, então pense como pessoas do lugar de onde vocês são agora originários, são cidadãos dos céus, pense como gente do alto, um povo vitorioso, um povo vencedor, um povo abençoado, parta do lugar da bênção. Eu duvido que sei lá, falando de ser humano natural, que o Bill Gates só se torne um dos caras mais ricos do mundo depois que sai de casa. Ele já sai de casa como sendo. Então, nós temos que viver essa nova mentalidade, essa nova natureza de acordo com a própria natureza, essa nova vida de acordo com a própria natureza, não é? Porque outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Então, vivam como tais. Vivam como filhos da luz, não negando de forma alguma essa realidade. No dia em que, Mateus 3,17, no dia em que eu agi, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Mateus não, Malaquias, gente. Eu terei compaixão deles como o pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Olha o que Deus diz, eles serão diferentes para mim, tratarei de forma diferente, terei um relacionamento de forma diferente, verei eles de forma diferente. A gente tem que se encaixar debaixo dessa visão de Deus. Eu sou filho, eu sou abençoado, eu sou curado, eu sou próspero, eu sou justiça, eu posso amar, eu posso perdoar, eu posso mudar no que precisa. Cara, é assim que Deus te vê. É assim que Deus vê os filhos dele. Vivemos um paradoxo. No espírito somos filhos, mas na prática somos simpatizantes. Cara, ser crente é bom, né? Tá cheio de simpatizantes. Ser crente é bom, mas não é viver a crença. A palavra perseverança da Bíblia, que vem da palavra, vem de hupomone, a palavra grega, fala de firmeza inabalável, propósito firme debaixo da vontade de Deus, porque a palavra hupo é sob, S-O-B, debaixo. Não é? A palavra hupo e mones, alguma coisa assim, é firmeza inabalável debaixo da vontade de Deus, permanecer firme sem sair de lá, porque alguns desistem tão fácil.
Certamente porque são distraídos e enredados por problemas e pecados que se tornam fardos. Essa é a realidade que nós vivemos hoje. Por que as pessoas estão desistindo? Porque enredado, cercado, lá a palavra em Hebreus 12, quando diz que deixando todo embaraço, a palavra lá embaraço é alguma coisa que fica firme na frente. Olha só, você está indo no caminho, é como se fosse uma pessoa no meio do caminho de pé, sem sair. Enquanto você se aproxima, ela continua de pé lá. Então ela quer te desviar do caminho. Essa é a ideia de embaraço. Não é apenas uma coisa que uma cordinha amarrada na minha mão. Não. É você estar indo no caminho e alguma coisa está de pé no meio do caminho, te apavorando enquanto você se aproxima, para te atrapalhar. Quando você vê, você diminui o passo. Qual a ideia? De fazer com que você diminua o passo e pense em outras possibilidades. E nós sabemos disso, se alguém vai, se você entra na rua da tua casa e tem alguém em pé à noite, e tem alguém na porta da tua casa, você pensa 2 vezes antes de entrar. Você pensa em passar direto, você pensa já numa reação, seus pensamentos flutuam, voam. Cara, será que é vizinho? Será que é ladrão? Será que eu vou ser assaltado? Será que eu posso entrar? É exatamente, ele diz, se livre disso, se livre disso. Ande com certeza de fé, ande com convicção, ande sabendo que Deus é contigo, ande sabendo que Deus vai te dar a direção, vai te dar a saída, Ele está com você, Ele está na direção, Ele está no controle, diga graças a Deus, em nome de Jesus. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Outra palavra legal para você guardar no coração, dardos inflamados, acesos, mas no sentido de algo que cria, porque você vai ler lá em uma tradução que diz que são dardos flamejantes, não é? Flamejantes, mas no sentido de provocar. Provocar. O que é que um dardo inflamado de Satanás faz em mim ou em você? Provoca. Provoca o quê? Provoca as tuas fraquezas. Provoca as sensações estranhas. Provoca o pecado. Provoca medo. A pessoa é tendenciosa a medo, é tendenciosa a nervosismo, é tendenciosa a desequilíbrio, é tendenciosa a ansiedade. O inferno... E a pessoa, meu Deus, é um demônio, espírito que te provoca e ele vai roubar. Ele diz assim, mas presta atenção, quando o inferno lançar esse dardo, apague ele com o escudo da fé. Espera aí, eu tenho a verdade sobre a minha vida. Eu tenho Jesus. Jesus já disse que eu não devo ficar ansioso. Jesus já disse que todos os meus pecados foram perdoados. Eu tenho meu advogado. Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Aleluia, diga aleluia. Meu Deus do céu. Isso é demais. Gostei hoje, o pessoal deixou 2 horas para mim. A atuação do inferno é forte na sua fraqueza. Feridas abertas, pecados não resolvidos na cruz, traumas de infância, perdão retido ou não liberado, tudo isso. Onde é que o dardo vai? Isso aí, ó. Feridas abertas, perdão não resolvidos na cruz. Ai, pastor, nem Jesus perdoa isso, pastor. É que o senhor não sabe o que eu fiz. Graças a Deus. Senão eu não estaria nem conversando com você, você é tão grande assim. Traumas de infância. Ai, pastor, é que eu nasci, você sabe, nasci lá na comunidade do Vale da Onça. Perdão, meu Deus, sai dessa. A atuação da graça é forte na sua fraqueza. Presta atenção aí o que muda, gente. A atuação do inferno é forte na sua fraqueza. Mas olha o que muda. Somente uma palavra.
A atuação da graça é gloriosa na tua fraqueza. Nas feridas abertas, nos pecados não resolvidos na cruz, nos traumas de infância, no perdão retido e não liberado, a graça opera gloriosamente em tudo isso. Ela vem manifestada com poder. Olha lá para 2 Coríntios 12, 9, Paulo diz, mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A palavra fraqueza, astenia. Presta atenção aí. A minha graça te basta, é suficiente, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pastor, mas que fraqueza é essa? A palavra astenia. Sabe onde a gente encontra essa palavra astenia? Essa palavra astenia significa influências, enfraquecimento da doença ou um problema particular, especialmente quando alguém se torna errado ou frágil. Ou qualquer, digamos, a palavra astenia, a palavra fraqueza genérica, eu já usei isso aqui outras vezes, é a palavra genérica, fala de todas as tuas fraquezas, quer seja uma fraqueza física por causa de uma enfermidade, uma fraqueza física por causa de falta de alimento, uma fraqueza emocional por falta de estrutura emocional, uma fraqueza mental por falta de, sei lá, de função, das funções cerebrais, uma fraqueza conjugal por causa de bom relacionamento. A graça te ajuda, supre as tuas fraquezas. Qual é a fraqueza? Ela está lá para atuar. Onde eu posso encontrar isso, pastor? Essa ajuda? Como eu tenho essa ajuda? Então vamos ver onde a gente encontra de novo a palavra astenia. Está aqui, ó, Romanos 8, 26. Também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste ou nos ajuda em nossas fraquezas, astenia. Da mesma forma, onde você tiver uma necessidade, sabe por quê? Porque Ele quer que você permaneça, Ele quer que você prevaleça. Deus disse, a nova criatura vence o mundo. Você foi criado para vencer. Ele te deu as ferramentas, te criou capacitado para vencer. Ele disse, essa é a vitória que vence o mundo, a tua fé. Portanto, quem afirma que o homem nascido de novo é um vencedor é o próprio Deus. E Ele mandou todo o suprimento para que você vença. Se você mantiver uma vida de relacionamento, de proximidade, de agarro com Ele, eu te garanto vitória no final. Amém, gente? Sejam abençoados em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para Ele. Podem ficar de pé? Para nós encerrarmos.